Samuel Queiroz aqui com você. Vou falar sobre fundamentos de física atômica e nuclear. Separei algumas questões e vamos estudar os conceitos, fórmulas, fazendo exercícios. Indo direto ao assunto, primeira questão. Sabendo-se que o número atômico do césio, aqui eu tenho o césio 137, é 55. Logo, 137 é um número de massa e o número atômico é 55. Vou escrever aqui para você. Eu tenho o césio 137 com o número atômico 55. Embaixo sempre aparece o número atômico, em cima aparece o número de massa. Determine o número de massa atômica e o número atômico do elemento final, após um decaimento beta- e um decaimento gama. Então, vai ocorrer aqui uma transformação nuclear. Logo, uma transformação nós representamos por uma seta, onde ocorre um decaimento. Esse césio vai se transformar num elemento X qualquer. Depois a gente pode identificar ele pela tabela periódica. Liberando esse elemento, césio, ele vai liberar um beta- mais um antineutrino. Entenda o seguinte, antes de olhar aqui para o elemento formado, o elemento X, se eu tenho a liberação do beta-, quer dizer que eu tenho um núcleo com excesso de nêutrons. Se eu tenho um núcleo com excesso de nêutrons, logo um nêutron, vou botar aqui um nêutron, vai se transformar em um próton, liberando uma partícula, que é um sinal de mais, liberando uma partícula negativa, que é o beta- mais o antineutrino. Meu antineutrino aqui está horrível. Ok, melhorou. Então, mais um antineutrino. O antineutrino ele não tem carga e uma massa expressiva. Se eu olhar em termos de conservação de carga, o nêutron ele tem carga nula. Eu tenho aqui no outro sistema, eu tenho um próton com carga positiva e um elétron com carga negativa, o antineutrino sem carga. Logo, eu vou ter também aqui carga nula nesse sistema, mantendo uma conservação de carga. Repare o seguinte, o nêutron se transformou em um próton para ocorrer a liberação do beta-. Logo, o sistema, eu tenho um sistema aqui anterior, que é do césio 137 com número atômico 55. Nesse núcleo aqui, o nêutron se transformou em um próton. Quando isso aconteceu, alterou o número atômico. Se altera o número atômico, altera o elemento. Logo, como foi um nêutron que se transformou em um próton, ganhou um próton. Então, o elemento formado vai ser um elemento com 56 prótons. E o número atômico? O número atômico continua 137. Por que, professor Samuel? Quando nós falamos de número de massa, o número de massa é o número de prótons mais nêutrons. Como eu tenho um nêutron que se transformou em um próton, logo o número de massa não alterou. Por quê? Perdeu um nêutron, mas ganhou um próton. Sempre nos decaimentos beta, o número de nêutrons não altera. Continuando, nessa questão de desintegração beta-, está fazendo aqui um grande resumo, eu vou aproveitar esse pedaço aqui da folha e vou fazer um exemplo aqui do beta-, ok? Do beta-. No caso do beta-, eu tenho um núcleo com excesso de prótons, logo um próton vai se transformar em um nêutron, liberando uma partícula positiva, conhecida como beta-, mais um neutrino. Repare que aqui é o positivo,
No caso do beta-, eu tenho um núcleo com excesso de nêutrons, onde o nêutron se transforma em um próton, liberando uma partícula negativa mais o antineutrino. Vamos olhar a conservação de carga? Eu tenho aqui uma partícula positiva, no nosso primeiro caso aqui, ó, eu tenho um próton, que é positivo. Logo, do outro lado, no meu sistema, tem que aparecer algo positivo também aqui, tem que ser positivo. O nêutron não tem carga, logo teve que aparecer uma partícula positiva, que é o beta+, mas o neutrino que também não tem carga. Okay? Então, no sistema formado, apareceu algo também positivo. O sistema aqui é positivo, como anterior o sistema é positivo, logo ocorreu uma conservação de carga. No caso do beta-, eu tenho um núcleo com excesso de nêutrons, onde aqui no sistema anterior carga nula, logo no sistema formado eu tenho um próton, que é positivo, vai se cancelar com o beta-, que é uma partícula negativa. Logo, isso vai dar uma carga nula. O antineutrino não tem carga. Logo, manteve também uma conservação de carga. Com isso, eu sei que eu nunca vou errar uma questão envolvendo beta- ou beta+, levando em consideração o raciocínio de conservação de cargas, ok? Eu não estou levando aqui em consideração outro raciocínio, e sim o raciocínio de conservação de carga, tá bom? Então, lembrem disso aqui, tá? Vou marcar aqui novamente para vocês, ok? Então, lembrem disso. Agora, vamos para a questão abaixo. Eu tenho na desintegração beta-, um nêutron se transforma em um próton. No beta-, é verdade, um nêutron vai se transformar em um próton. Até aí, ok. E a emissão de um pósitron? Não, não é emissão de um pósitron. É a emissão de um beta-, que é um elétron. Um próton se transforma em um nêutron? Não, é o contrário. No item B aqui, um próton se transforma em um nêutron. Está o quê? Errado. Tá? O nêutron se transforma em um próton, beleza. E a emissão de um elétron. Beleza, a emissão de um elétron. E um neutrino? Não, e um antineutrino. Questão 2. Um próton se transforma em um nêutron. A gente sabe que não é. É o contrário. É um nêutron que se transforma em um próton, um beta-, a gente viu em cima. O nêutron se transforma em um próton e a emissão de um elétron e um antineutrino. Logo, é a alternativa letra E. Ok? Então, pessoal, voltando aqui em cima, ó, desculpe, eu não marquei, seria a alternativa C, tá? Número de massa 137 e o número atômico 56, que ele, pergunta anterior fala, né? O número de massa do elemento e o número atômico do elemento. Passar aqui uma borracha, ficou muita informação para vocês nesse momento aqui, ok? Só para não confundir muito, tá? Então, continuando. Nessa pergunta anterior, fala também do decaimento gama. Radiação gama não tem massa, não tem carga, se propaga no vácuo à velocidade da luz, é uma onda eletromagnética. Logo, não entra nesse esquema aqui, tá bom? Se eu quisesse ser um pouco mais conservador fisicamente, iria aparecer aqui um Q de energia, tá? Esse Q seria uma radiação gama que foi liberada por
por esse elemento aqui excitado. Tá? Agora eu vou fazer a questão 3 com vocês. Vou passar aqui, a gente chegar na terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: sendo um núcleo formado essencialmente por prótons e nêutrons, o núcleo é formado por prótons e nêutrons, onde os prótons e nêutrons são formados pelos quarks. Como pode ser explicada a emissão da emissão beta? Pô, a gente já viu isso. Vou fazer rápido aqui. Eu tenho um núcleo, tá? Aqui, no caso, o beta menos, ok? Quando a gente fala assim, o beta puro é o beta menos aqui. Nesses exercícios, é o beta menos. Se tivesse pósitron, aí você saberia que é o beta mais. A gente já percebeu que no beta menos eu tenho um núcleo com excesso de nêutrons. O nêutron se transforma em um próton, liberando uma partícula negativa, que é o beta menos, mais um neutrino, antineutrino, desculpa, mais um antineutrino. Botei ali essa letra grega, né, que é o neutrino, o traço em cima de anti, de negação. Ok? Então, indo direto aqui, lembrando que o beta menos, gente, vou botar aqui, ó, beta menos, ele é igual ao elétron, tá? Ele é o elétron propriamente dito. A radiação beta pode ser constituída por elétrons, é emitida pelas camadas eletrônicas, não é emitida pelo núcleo, tá? A radiação beta é um elétron periférico? Não, é um elétron que é liberado no núcleo do átomo. Tudo se passa como se o núcleo, tendo energia em excesso, aí tudo bem, transfere para o elétron das camadas, né, mais próximas, como a camada K. Esse elétron é expulso do átomo. Não, tá? Essa questão está errada, porque isso aqui seria um conceito de conversão interna, quando o núcleo excitado ele libera uma radiação gama, a radiação gama atinge um elétron, tá? E libera esse elétron, gera uma ionização. Item D, um próton de um núcleo transforma-se em nêutron e emite um elétron. O contrário, né? É um nêutron que se transforma em um próton. Logo, no último item, eu tenho um nêutron de um núcleo, transforma-se em um próton e emite um elétron. Isso também foi uma questão de próton. Vamos para a quarta questão. Quarta e quinta, né? Falei que vou fazer até 5 e depois eu interrompo e continuo fazendo mais 5 questões com você. Eu tenho tório com meia-vida de 10 bilhões de anos e número atômico 90, decai emitindo uma partícula alfa. Então, vou colocar aqui, ó, o tório. O número de massa dele é 232. E o número atômico do tório é 90. O número atômico dele é 90. O decaimento alfa, fazendo um resumo aqui do decaimento alfa, vou botar esse resumo aqui do lado para não confundir. Eu tenho um elemento X qualquer, um número de massa A e um número atômico Z. Se transforma, liberando uma partícula alfa. Eu estou afirmando que vai liberar a partícula alfa. A partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Tem carga positiva, tem origem nuclear, tem um alto poder de ionização e um baixo poder de penetração. Como essa radiação é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, quer dizer que o núcleo pai, o núcleo que vai dar origem ao outro elemento, que eu vou chamar de Y, perdeu 4 partículas, porque perdeu 2 prótons e 2 nêutrons. Logo, o número de massa vai ficar A menos 4.
E o número atômico vai ficar Z menos 2. Por que Z menos 2? Perdeu 2 prótons. O elemento anterior liberou 2 prótons e 2 nêutrons. Aqui a contagem só de prótons, logo perdeu 2 prótons. Liberando esse elemento X, ao se transformar no elemento Y, ele liberou uma partícula alfa, que é um núcleo de hélio. Eu poderia ser conservador igual a outra questão, um quê de energia aqui, que a gente vai ver que é a radiação gama. Tá? Então, o tório 232 vai se transformar liberando uma partícula alfa. O tório decai no rádio, se transformando no rádio. Isso aqui é um A, tá? O A ficou estranho, mas tudo bem. Logo, ao se transformar no rádio, eu vou ter um número de massa do rádio 228. O que é 228, Samuel? 232 menos 4, 228. Olha aqui para a equação. E o número atômico 88, que é 90 menos 2, vai dar 88. Liberando a partícula alfa. Mais um Q aqui de energia. Tá? Esse Q aqui, os livros nem apresentam. Tá? Eu estou sendo bem conservador na explicação com vocês. Então, a radiação alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, tem carga positiva, tem origem nuclear, tem um alto poder de ionização, baixo poder de penetração, tem um LET muito elevado, enfim. Ocorre com uma probabilidade com elementos pesados, número atômicos alto, por exemplo, o tório, que é 90, o urânio, 238, que é 92, enfim. Então, o exercício quer saber, né, sobre o elemento formado, que é o rádio. Então, vamos nas alternativas. Resposta A. Um elemento de número atômico 228. Aqui seria a massa atômica, tá? Então, aqui ele está como número atômico. Número atômico é 88, ok? Um elemento de massa atômica 228, está correto. Beleza, alternativa B de bola. Exercício 5. Eu tenho um núcleo filho produzido após um decaimento beta-, em relação ao núcleo pai. É um, poxa, a gente já viu, isso aqui também foi uma questão de prova, eu só não lembro o ano que caiu na prova, tá? Alguns eu lembro e fui anotando, mas eu tenho um elemento X qualquer, o número de massa A e o número atômico Z. Essa resposta a gente já viu, está lá em cima, muito fácil. Eu estou repetindo aqui. Vai se transformar no elemento Y, liberando um beta menos, fala de beta negativo, que é o beta menos, mais um antineutrino, ok? Mais um antineutrino. No decaimento beta menos, eu tenho um nêutron que se transformou em um próton. Logo, o número de massa continua sendo A e o número atômico vai ficar Z mais 1, para aumentar um próton. Vamos lá. Eu tenho aqui isótopo. Isótopos são elementos que têm o mesmo número de prótons. Então, eu tenho um elemento X com Z prótons e um elemento Y com Z mais 1. Logo, não é um isótopo. O que seria um isótopo? Exemplo, eu tenho aqui o urânio 238 e tenho o urânio 235. O urânio 238 tem 90
e 2 prótons. O urânio 235 também tem 92 prótons, por isso que eles são urânios. Logo, eles são isótopos entre si. Como eles são radioativos, eles são radioisótopos, ok? E não é o caso aqui do exemplo do beta, tá? É um elemento, ele pergunta, é um elemento que é isóbaro. O isóbaro são o mesmo número de massa. Logo, o elemento pai tem o número de massa A, o elemento filho tem o número de massa A. Logo, eles são isóbaros, ok? Então, está correto a alternativa B. Um exemplo de um isóbaro, eu tenho, vou botar aqui debaixo do decaimento, eu tenho o flúor 18, tem 9 prótons, ele se transforma no oxigênio 18, ok? Desculpa, esse aqui seria o do beta, liberando beta mais, tá? Que é um beta negativo. Mas vou continuar nesse exemplo aqui para eu não perder o raciocínio. Eu botei do flúor, mas o flúor libera o beta mais, ok? Como ele vai liberar o beta mais, a gente já viu, tá? Liberou no beta mais um neutrino. Se liberou o beta mais, perde um próton e vira o oxigênio 8. Continua também sendo isóbaro, tanto no decaimento beta menos quanto no decaimento beta mais, os elementos formados são isóbaros. Para finalizar, também foi um bom exemplo esse aqui, porque a gente viu de várias formas essa questão do beta. Eu tenho o cobalto 60. Ó, bom, cobalto 60, ele tem 27 prótons, decai emitindo um beta menos, se transformando no níquel. Logo, vai ser um níquel 60, o número atômico vai ganhar um próton no beta menos, 28, mais liberação do beta menos é um antineutrino. Repare o seguinte, no beta menos ganha um próton, no beta mais perde um próton. Com isso, é a alternativa B de bola. Logo, sempre nos decaimentos beta, eu vou ter o núcleo pai em relação ao núcleo filho, o núcleo formado, elementos isóbaros com o mesmo número de massa. Isótopos são elementos que têm o mesmo número de nêutrons. Tá? Com isso, finalizo 5 questões com vocês e vou fazer mais questões. Um abraço, Samuel Queiroz.